Bom, gente, vamos para mais um vídeo desse canal. E dessa vez eu vim dividir com vocês o meu triângulo da vida. E eu decidi fazer esse conteúdo primeiro porque eu gostaria que a minha versão mais nova tivesse ouvido o que eu vou falar para vocês antes. Eu queria ter essa consciência de triângulo da vida lá com meus 21, 22, 23 anos. Eu queria saber disso que eu sei hoje. E segundo, porque uma vez eu falei sobre isso no Instagram e algumas pessoas, Dani, salva esse conteúdo, eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso. E eu achei isso muito interessante. Então talvez ajude algumas pessoas, já que a gente está no começo do ano, uma época que a gente começa a buscar sonhos, né? Que a gente começa a querer cuidar da vida, organizar a vida, melhorar a vida financeira, o casal, ou seja lá quais sejam os seus sonhos, né? Eu acredito que pode te ajudar, tá? Então hoje eu vim dividir o meu triângulo da vida com você. E aí, se fizer sentido, você pode levar pra sua vida também. Se não fizer, você desconsidera, tá? Eu não lembro quando que eu ouvi falar dessa palavra, essas palavras, triângulo da vida. Mas aí eu me lembro de botar isso no Google e receber a informação que o triângulo da vida é um lugar que quando se tem terremoto, por exemplo, se dá um terremoto e você vai para baixo da cama, você morre esmagado ali, né? Se algo desaba, você morre esmagado. E que existe um lugar dentro da construção que se você for para lá, para esse lugar, você vai ficar protegido. Então, se você tá em cima da cama, você rola entre o espaço de cama e guarda-roupa e a probabilidade de você sobreviver é muito maior do que se você tivesse ido para baixo da cama. Então, é basicamente um lugar que quando existe um abalo, quando existe uma estrutura abalada, você fica mais protegido, você sai menos machucado, quase ileso, tá? E a partir dessa informação, como vocês sabem que eu reflito muito sobre tudo, eu pensei como que eu posso trazer isso pra minha vida. E aí eu comecei a entender quais seriam essas três pontas que, se preenchidas, eu poderia sofrer menos quando alguma coisa, um imprevisto acontecesse na minha vida. Dani, o que você considera como imprevisto? Sei lá, né? Uma doença, uma gravidez indesejada, um divórcio, um fim de um namoro, uma perca, né? Perder um emprego, qualquer imprevisto. Se essas três pontas estivessem bem alimentadas, eu sofreria menos com esse imprevisto na minha vida. E a primeira ponta desse triângulo, essa primeira ponta, ela é preenchida por mim, no caso por você. Então, essa primeira ponta, ela consiste em você estar bem com você. Bem de saúde, cuidar da sua alimentação, cuidar do seu bem-estar, dormir bem, cuidar do seu espírito, né? Que tem gente que já vai falar, ai, Dani, mas tem que botar Deus nessa ponta, né? Deus, pra mim, ele entra nessa primeira base aqui do triângulo, que é quando a gente cuida da gente, cuida da nossa mente, colocando coisas boas pra nossa mente, né? Do nosso corpo, colocando coisas boas pra dentro do nosso corpo, porque o nosso corpo é o nosso carro aqui na Terra. Então, o nosso espírito, ele vem e vai, e enquanto ele tá aqui, ele usa esse corpo pra viver aqui. Então, se esse corpo estiver doente, ele vai limitar a nossa capacidade de ir e vir, vai limitar a nossa liberdade. E o nosso corpo é como se fosse um carro, né? Então, se não dá água pro carro, se não dá óleo pro carro, o carro vai pifar e não vai funcionar na sua máxima potência. E a mesma coisa no nosso corpo. Se a gente dá alguns alimentos pro nosso corpo, se a gente dá água que o nosso corpo precisa, as vitaminas, os nutrientes, o nosso corpo ele vai funcionar melhor do que um corpo aí que não tá bem nutrido e por aí vai. Então essa primeira ponta do triângulo é quem a gente é.
é a qualidade do nosso sono, é o alimento que a gente dá para o nosso espírito, é quando a gente está em dia com a nossa oração, que a gente acorda todos os dias e para agradecer pela vida, pelo coração que bate todos os dias, que a gente nunca para agradecer esse coração que nunca para de trabalhar, né? Os nossos olhos que enxergam, que nos possibilitam ir e vir e saber para onde a gente está indo, os nossos membros, né, a nossa mão que está aqui todo dia, pega um copo, varre a casa, arruma o cabelo, a gente nunca agradece, né, as mãos que estão aqui, que a gente tem elas, e às vezes a gente só vai se dar conta quando falta, né? Então, essa primeira ponta do triângulo é quem a gente é, porque a nossa vida, ela não existe sem a gente. E se a gente estiver mal, se a gente estiver sem saúde, se a gente não estiver bem, nada vai muito bem. Se a gente estiver mal-humorado, às vezes a gente só tá mal-humorado porque não come direito, né? Então, uma das bases da ponta do meu triângulo é não, eu preciso ser a ponta do meu triângulo, eu preciso cuidar bem de mim, do meu corpo, da minha mente e do meu espírito. A segunda ponta do meu triângulo da vida é a vida financeira, é o dinheiro. Então, eu já contei pra vocês que teve um tempo da minha vida que eu me abdiquei de ficar, de conhecer outras pessoas, de ir pro samba, de me encontrar com as amigas, porque eu estava buscando por educação financeira. Eu estava aprendendo sobre como fazer mais dinheiro, o que eu podia estudar para fazer mais dinheiro, e eu comecei a cuidar muito da minha vida financeira. E eu percebi que esse movimento de sair, né, de determinados lugares e alimentar velhas coisas me fez de fato prosperar mais, me fez de fato fazer mais dinheiro. E eu comecei, de certa forma, a me sentir um pouco mais segura à medida que eu ia produzindo mais dinheiro. Então, eu abri mão de algumas coisas que antes eram muito importantes pra mim, às vezes até de estar conhecendo alguém, de estar saindo com alguém, ficando com alguém, ou jogando conversa fiada, pra me dedicar a alimentar essa ponta aqui, tá? Que é dinheiro. E a terceira ponta do meu triângulo, que ela tá em cima, né? Que quando junta esses dois, fica muito mais fácil de você alcançar. Isso aqui são os meus sonhos. Eu sempre tenho um sonho, eu sempre tenho um lugar que eu quero chegar, algo que eu quero realizar, algo que eu quero viver. Eu sempre tenho uma direção, né? Um lugar que eu quero chegar. Então, por muito tempo, né, o meu sonho era morar em Balneário, caminhando pra praia, frequentar vários restaurantes. Hoje, né, o sonho é comprar imóveis de Airbnb, voltar pra Balneário e por aí vai. Dani, como que essas três coisas, elas podem te proteger de um terremoto ou de um imprevisto? Se você tá bem da cabeça, se você tá mentalmente bem, se você tá espiritualmente bem, com a tua fé alimentada, com o teu espírito alimentado e com o teu corpo bem, e você tem dinheiro ali, né, que você tem fonte de renda, se você tem um lugar onde o dinheiro chega, e se você tem sonhos, se você, por exemplo, passa por um divórcio do nada, teu casamento acabou, tá? Teu casamento acabou, mas você sabe quem você é, você tem uma rotina de cuidados com você, e você é independente financeiramente, esse casamento ele pode te abalar, você vai viver o luto dessa relação, mas você vai continuar na direção dos teus sonhos, pensando no que você quer realizar e você vai passar muito melhor por isso. Se você tem uma gravidez indesejada, né, tipo, eu passei muito perrengue com as minhas filhas. Se eu tivesse cuidado de mim, e nessa época, gente, eu fumava, eu tinha depressão, eu tinha transtorno de pânico e ansiedade, eu desmaiava, eu tava muito doente. E além de estar muito doente, eu não tinha dinheiro. Imagina o que foi criar duas crianças na fralda, tomando uma madeira, sem estar bem emocionalmente, espiritualmente e fisicamente e sem dinheiro. Porque qualquer doença que elas tinham, qualquer tosse, qualquer coisa, eu tinha que pedir dinheiro emprestado para comprar remédio, né, na farmácia, porque eu não tinha cartão de crédito, não tinha nome limpo. Pensa o sufoco que era. Agora imagina se as minhas filhas ficassem doentes e eu estivesse bem emocionalmente para nutrir essas crianças, para abraçar, para acolher, para estar junto. Se eu estivesse bem espiritualmente e se eu estivesse com dinheiro na conta
e motivada para os sonhos que eu quero viver e viver junto com elas. Como que eu não vou lidar com esse desafio delas doentes? Eu vou lidar muito melhor. Eu vou trazer agora para as situações reais que eu vivi depois de estar com essas 3 pontas bem alimentadas. Quando eu reencontrei o meu marido atual, eu estava muito bem, Daniela, né? Essa base do triângulo aqui, eu tava ótima. Eu morava sozinha, morava de Airbnb, tava parando já, procurando um lugar para parar. Eu saía pra almoçar, né? A minha única preocupação não é que eu vou almoçar, né? Às vezes eu fazia comida pra mim, eu já comia frutas, eu fazia exercício todos os dias, eu caminhava na praia final da tarde todos os dias, eu meditava na praia, lua cheia eu ia lá, sentava, ficava admirando a lua cheia final do dia, né? À noite ali em Balneário, eu gravava meus vídeos, tava bem emocionalmente falando, eu tinha o meu momento de meditação, né? Cuidava do corpo, praticava exercício, tava bem magrinha. A minha outra parte do triângulo também estava bem. Por quê? Porque a minha empresa estava dando lucro, o meu canal estava crescendo, os meus produtos estavam vendendo, então financeiramente eu estava bem, né? Tanto que quando a gente se juntou, quando a gente decidiu ficar junto, que a gente não casou imediato, depois que a gente casou, eu tinha condição financeira para fazer um monte de coisas. Eu não dependia de alguém para fazer as coisas que eu precisava financeiramente. E eu tinha os meus sonhos de morar em Balneário Camboriú, continuei movida por isso, quero morar em Balneário e por aí vai. O que aconteceu em determinado momento? Eu tive um problema na coluna, eu ia botar silicone e num dos exames deu que eu tava com um envelhecimento precoce na coluna e teve um dia que eu fiquei muito ruim, não conseguia nem tirar a roupa, meu marido que teve que tirar. Foi um momento bem desafiador em termos de saúde, só que eu tinha dinheiro para pagar um médico, eu tinha dinheiro para ir num quiro, eu tinha dinheiro para comprar remédio, eu tinha dinheiro para fazer um exame. Então foi algo que pegou a gente de surpresa, mas que se eu tivesse ainda tomando remédio controlado como eu tomava no passado, fumando um monte, com ansiedade, sem respirar direito, né, com o pulmão todo ferrado, se eu estivesse aí com um grau de obesidade, se eu estivesse sem dinheiro, essa notícia ia me abalar muito mais do que me abalou, sendo que eu estava bem, Daniela, e estava também segura e tinha a minha motivação. Não, eu quero melhorar porque eu quero morar em Balneário Camboriú, porque eu quero ir caminhando pra praia. Isso me motivava a não desistir e querer melhorar. Então, todas as vezes que a gente alimenta a nossa base, que somos nós, corpo, mente e espírito, que a gente nutre isso vai ficar bem, né? Às vezes a gente é igual um cachorro abandonado, né? A gente pega um cachorrinho abandonado, ele tá largado, ele tá feio. Mas pega esse cachorro, traz pra perto, dá banho, leva no pet, dá uma ração de qualidade, o pelo melhora e aquele cachorro fica bem. É a mesma coisa com a gente. Às vezes a gente se deixa tanto levar pela rotina da vida, do dia, da correria, ou às vezes a gente, né? Ontem a gente tava vendo o filme da Amy Winehouse, sabe, né? Eu pra inglês, vocês sabem, péssima. E como ela era apaixonada, né, por aquele cara e o quanto ela abriu mão dela, e o outro se torna o centro e ela foi se deixando. E quantas mulheres hoje, né, tornam alguém o centro do universo e acabam se deixando de lado. Então, quando a gente se traz pra perto, a gente começa a entender o que o meu corpo precisa pra funcionar bem. Quais são as vitaminas que o meu corpo precisa? O que eu posso colocar pra dentro da minha mente que eu vou nutrir a minha mente? Ou o que eu posso deixar de colocar pra dentro da minha mente que mentalmente eu posso ficar melhor, né? Tipo, essa noite eu deixei meu celular na sala, fui dormir. Aí eu disse, não, hoje eu não vou dormir com SMR, que eu vou começar a fazer uma higiene do sono. Nossa, eu dormi super bem essa noite. Acordei 8 e pouco, que não é natural meu, assim. Mas é isso, esse cuidado, entender o que a mente precisa, o que eu preciso fazer para ter um sono de qualidade, o que eu preciso tomar para que eu tenha disposição. Tinha uma época que eu tava tão mal-humorada e eu entendi porque meu cérebro não produzia serotonina que precisava, então como que eu posso dar a serotonina que o meu corpo precisa para que eu tenha bom humor? O que eu preciso fazer por mim para que eu tenha mais autoestima, para que eu me sinta mais bonita, para que eu me sinta revigorada, né? O que eu posso fazer para alimentar o meu espírito diariamente para me sentir espiritualmente bem? Quando a gente tá bem,
é muito mais fácil da gente dar o nosso melhor para quem tá à nossa volta, né? E é muito mais fácil da gente cuidar de alguém, porque um doente não tem como cuidar de outro doente. Então é importante que a gente esteja bem para que a gente cuide da nossa vida, da nossa empresa, do nosso canal, do casamento, dos filhos, de tudo que envolve, né? De tudo que depende da gente. Dinheiro, né? Dinheiro traz uma certa segurança, porque se você tem dinheiro, você consegue pegar um Uber, você consegue ir e vir, você consegue fazer as suas coisas, você consegue realizar. Então ter dinheiro, isso ajuda você a lidar com os desafios da vida, porque a gente vive num país capitalista e tudo precisa de dinheiro. Então se você tiver uma gravidez indesejada, cara, você tem que comprar fralda, você tem que dar comida para esse filho, você tem que vestir essa criança, né? Depois vai crescendo, tem necessidade, tem material escolar, tem um monte de coisa, então você precisa ter dinheiro. Então se tem que alimentar alguma coisa na vida, eu hoje entendo que eu só, né, e eu, Daniela, só me abri pra trabalhar minha energia feminina, curar o meu feminino e me abrir para viver o amor depois que essas 3 pontas estavam bem alimentadas. Depois de eu me sentir bem comigo mesma, capaz de cuidar de mim. Então eu tava ali no meu ápice, né, de saúde, de autocuidado. Eu ainda era vegetariana nessa época, assim, saindo dessa fase. Tava com o meu financeiro bem alimentado e tava com os meus sonhos bem claros de pra onde eu queria ir pra não me perder no sonho dos outros ou na direção dos outros. Então eu queria ter ouvido isso, né, e ter falado isso pra minha versão mais nova, que muitas vezes botou o pé pelas mãos. Às vezes eu vejo meninas novas, porque eu quero casar, porque eu preciso casar, porque eu quero um namorado. Meu, mas ainda depende de pai e mãe. Sabe, não cuida de si mesma e qualquer coisa que receber vai achar que é um banquete, vai achar que é o príncipe encantado e no fim é alguém ali dando uma migalha de nada. E eu já fui essa pessoa, assim, deslumbrada, de querer estar com alguém, de fantasiar o que seria maternidade, mas assim, nada vai ser tão bom se a gente não estiver bem com a gente, se a gente não estiver financeiramente bem e se a gente não tiver os nossos sonhos muito claros. Então, depois de estar com tudo isso bem definido, que eu fui trabalhar e me abrir para receber, trabalhar essa energia feminina, porque eu tenho muito forte essa energia masculina, que aí eu fui começar a querer me abrir para ficar com as pessoas, para ir mais no cinema, né, para curtir um pouco mais a vida. E eu sinto que eu consigo, a vida social ela é importante, mas para mim essas 3 pontas são mais importantes, tá? Porque essas 3 pontas, né, eu diria que são os pilares que me movem. E esse ano de 2025, eu até falei no vlog, né, eu vou cuidar de mim, eu quero voltar a cuidar de mim do jeito que eu mereço. Eu quero ver o meu cabelo bonito, eu quero ver meu cabelo grande, eu quero ver minha pele saudável, eu tô fazendo skincare todos os dias. Eu quero ver o meu corpo na melhor forma que ele puder ter. Eu quero ver o meu corpo mesmo, né, voltar. Eu sinto saudade da minha rotina, de quando eu cuidava de mim. Então eu quero voltar a cuidar de mim do jeito que eu mereço. E esse é um ano que eu vou cuidar também bastante da minha vida financeira, né? Então já comprei ali alguns livros para ler esse ano, Psicologia do Dinheiro, entre outros livros relacionados a finanças. Então eu tô muito dedicada, tenho lido, estudado muito sobre ações também, assistido alguns vídeos sobre o mercado financeiro. E os sonhos, vocês já sabem, né, que o nosso sonho é comprar imóveis para investir em apartamentos de Airbnb, voltar a morar em Balneário Camboriú, e a gente veio de lá, mas a gente vai voltar para lá com certeza. E essas são as minhas 3 pontas. E eu sei que se eu estiver bem, se o meu financeiro estiver bem, as minhas filhas vão viver as melhores experiências do meu lado, porque eu vou ter dinheiro para levar elas nos lugares que elas querem e vou estar bem de autoestima, de humor, de saúde, pra ler. Elas não gostam de ouvir mais história, né? Mas pra assistir série com elas, elas estão em outra fase, né? Pra ir na praia com elas, pra ir no cinema com elas. E pra levar elas pra viver esses sonhos que eu tenho também de viajar em família, de levar elas pra alguns lugares. Então, a gente vai estar bem. E eu não quero inverter os papéis, né? Eu não quero colocar outras coisas à frente dessas 3 pontas. Então esse é o meu triângulo da vida e eu tenho certeza que se essas 3 pontas estiverem muito bem claras para mim e muito bem alimentadas, eu posso lidar com alguns imprevistos. Se eu tiver com a minha fé forte, com a minha mente forte, com o meu corpo forte também,
eu posso lidar com qualquer situação que aconteça sem me abalar muito, né? Sem isso me esmagar, sem isso me derrubar. Porque experimenta passar por um divórcio sem dinheiro guardado. Experimenta passar por um divórcio com a autoestima num chão, um lixo, obesa muitas vezes, com o cabelo pra fazer, com a unha horrível, com a pele horrível, doente às vezes, né, porque não tá comendo direito. Experimenta passar por uma gravidez indesejada sem ter dinheiro guardado. Eu, quando engravidei da Carol, eu tava na experiência do trabalho, morando sozinha. Eu tava desesperada. Por quê? Porque eu não pensava em vida financeira, em saúde financeira. E isso são coisas que a gente tem que pensar, porque na vida adulta não tem ninguém pra pensar em fazer dinheiro pela gente. Não tem ninguém pra pensar em cuidar da gente e das nossas necessidades. Então, um dos princípios de amadurecer, um dos princípios de se tornar adulta é ser capaz de produzir o próprio dinheiro. Então, como que a gente bota alguém no mundo se a gente não é capaz de sustentar esse alguém que a gente colocou no mundo, não é mesmo? Então, uma gravidez indesejada, se você não tá bem fisicamente, primeiro que você já tem que nutrir um filho que tá na tua barriga, ele tem que ter saúde. E você tem que estar com saúde para gerar um filho saudável, né? E sem dinheiro, como que faz, sabe? Então, se eu tivesse, assim, que deixar um conselho para as mulheres, para as pessoas no geral, eu diria: cuide bem de você. Do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. Cuide bem da sua vida. Cuide bem das suas necessidades. Necessidades mesmo, né? De corpo, de autoestima e cuidado. Cuide bem do seu dinheiro. Aprenda a fazer mais dinheiro. Seja independente financeiramente, né? Cultive múltiplas fontes de renda. Saiba administrar, gerir, criar dinheiro. Né? Uma coisa é saber criar. Criar dinheiro eu sei fazer muito bem. Agora, gerir dinheiro, administrar dinheiro é um pouco ainda meu ponto fraco, mas esse ano eu tô decidida a aprender a ser uma excelente gestora de dinheiro, né? Então eu quero administrar melhor o dinheiro. Faça isso bem, cultive a sua vida financeira, nutra a sua vida financeira, tá? Porque você com uma vida financeira nutrida, você pode ir e vir, sair a qualquer momento de uma situação tóxica, de uma situação ruim e se bancar e se manter, tá? E a terceira ponta, tenha os seus sonhos para não se perder nos sonhos dos outros, né? Cuidado para não abdicar daquilo que é importante para você, para realizar aquilo que é importante para o outro. Então tenha os teus sonhos sempre se guiando para onde você tá indo, todos os dias, por que você trabalha, por que você faz o que você faz, você quer chegar onde, o que você quer viver amanhã. Isso é o que vai te motivar a ser uma pessoa melhor, a manter esse cuidado com você, é a realização dos teus sonhos. Então isso é o que me move hoje. Às vezes eu saio do trilho, eu acho que eu saí do trilho nos últimos anos ali, 2 anos, eu acho que eu me deixei um pouquinho assim, não consegui ter consistência e nem rotina com relação a mim, mas esse ano de 2025, assim, essas duas bases, todos os meus dias eu quero dedicar tempo na minha rotina para cuidar de mim, corpo, mente e espírito, e para cuidar da vida e saúde financeira, tá? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Esse é o meu triângulo da vida. Você já ouviu falar sobre o triângulo da vida? Você tem o seu triângulo da vida, aqueles pilares que você acorda e alimenta todos os dias e que trazem um pouco mais de segurança pra vida, no dia a dia, vida real, tá? Me contem aqui embaixo, vamos trocar essa figurinha. Se vocês gostam de vídeos assim, onde eu trago pra vocês um pouquinho de como eu vejo as coisas, de como eu vivo as coisas por aqui, vocês cliquem em gostei, que é uma forma de eu saber, se inscrevam e a gente se vê em breve nos próximos vídeos.